E aí, claro, tem a minha percepção particular também, eu quero discorrer um pouquinho sobre essa questão. Toda entidade tem que dar o ponto cantado. Veja, Renato, antigamente isso era normal. A entidade chegava, depois, quando fosse riscar o ponto para fazer a apresentação, firmar, a entidade também trazia seu ponto cantado, tá? Também trazia seu ponto cantado. Às vezes, a entidade trazia o seu ponto cantado, falava, cantava para o guia-chefe, para o curimbeiro, e depois trazia um ponto de trabalho, né? Por exemplo, o ponto cantado do meu caboclo, eu não vou cantar aqui, o cantado dele, mas o ponto de trabalho é: eu quero ver seu beira-mar girar, mas ele gira com toda a força da Umbanda, sabe? Esse ponto que todo mundo canta. Esse é o ponto de trabalho. Esse não é o ponto cantado do seu Uruti, não é o ponto dele, entende? Então, antigamente, Renato, isso era muito comum. As entidades tinham sim que trazer o seu ponto cantado. Elas tinham que trazer o seu ponto cantado. Agora, eu não sei em que momento da história a gente acabou perdendo isso ao longo do tempo. Tá? E isso a gente vê nitidamente que se perdeu. Tá? Mas vamos lá. Tem outras questões também, outras coisas que, por exemplo, entidades dava consulta e passe, as passes especiais, por exemplo, depois que eles riscavam o seu ponto e depois que eles cantavam o seu ponto. Isso também antigamente era muito comum. Né? Pedia-se para a entidade riscar o ponto, né, e cantar o seu ponto. Por quê? O ponto cantado e o ponto riscado são instrumentos de confirmação da presença da entidade e também da firmeza energética e magística daquele guia que está ali se apresentando no médio. Esses pontos, eles são chaves de identidade, né, do espírito falangeiro que está se apresentando ali. Somente um médium bem incorporado ele vai poder traçar o ponto de maneira correta e cantar o ponto de maneira correta. Isso já vai servir como uma certa confirmação, né, e uma certa prova também de que isso, né? E saber esse ponto cantado, riscado pela entidade, saber se ele está correto, isso é sabido pelo guia-chefe da casa. Existe uma convenção ao qual eles são firmados e fecham essa convenção, que o guia-chefe da casa pode confirmar se o ponto está correto, tanto o ponto cantado quanto o ponto riscado. E quando ele é traçado e o ponto é cantado, eles estão perfeitos. Ele é tipo ele é autenticado, né, avaliado pelo guia-chefe da casa, que tem a outorga para a execução desses trabalhos. Né? Quando alguma coisa der errado, o médium tipo, é carinhosamente orientado pelo guia para se preparar melhor, né? Para permitir que a incorporação aconteça de maneira fidedigna, sem interferência, sem animismo, sem interferência do médium. Né? Então, Renato, antigamente e na minha percepção, eu acredito que sim, que as entidades elas têm que dar o seu ponto cantado. Tá? E quem confirma se está certo ou não é o guia-chefe daquele terreiro. Minha percepção. De novo, cada doutrina segue o fundamento como é. Se na casa, na doutrina, não se pede isso, está tudo bem. Se os trabalhos funcionam, as pessoas são atendidas e recebem recebem a assistência que precisam, saem bem de lá, tá tudo certo. Minha visão, sim. E antigamente era sempre assim. Eu, pelo menos até onde eu ouvi falar, era dessa forma. Tá bom?